Olá, tudo bem com você? Tudo tranquilo? Tudo na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor Valberli Lima e vou trazer para você mais uma leitura bíblica. E para isso, eu vou lhe pedir que você se inscreva em nosso canal, deixe o seu like e compartilhe e também ative as notificações. Amém? Tudo bem? Tudo tranquilo? Vamos estar passando o nosso roteiro bíblico do dia de hoje. Melhor ainda está por vir. As coisas com certeza vão melhorar em sua vida. Creia apenas. Deus é grande e vai providenciar tudo. Glória a Deus. Hoje é dia 20 de novembro de 2022. Estaremos lendo 1 Pedro capítulo 3, Jeremias, profeta Jeremias 35 e 36 e Salmo 136. Glória a Deus. Tudo na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma boa leitura bíblica para todos nós. Primeira Pedro, capítulo 3. Semelhantemente, vós, mulheres, sede submissa a vossos maridos, para que também, se alguns deles não obedecem à palavra, sejam ganhos sem palavra pelo procedimento de suas mulheres, considerando a vossa vida casta em temor. O vosso adorno não seja o enfeite exterior, como as tranças dos cabelos, o uso de joias de ouro ou o luxo dos vestidos, mas seja o do íntimo do coração, no incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo, que és para que permaneçam as coisas. Porque assim se adornavam antigamente também as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam submissas a seus maridos. Como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós sois filhas, se fazeis o bem e não temeis nenhum espanto. Igualmente vós, maridos, vivei com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais frágil, e como sendo elas herdeiras convosco da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivo, cheio de amor fraternal, misericordiosos e humildes, não retribuindo mal por mal ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, porque para isso fostes chamados, para herdades uma bênção. Pois quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreie sua língua do mal e os seus lábios não falhem engano. Aparta-se do mal e faça o bem, busque a paz e siga. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas súplicas. Mas o rosto do Senhor é contra os que fazem o mal. Ora, quem é que vos fará mal, se fordes zelosos do bem? Mas também se padecerdes por amor da justiça, bem-aventurados sereis, e não temais as suas ameaças, nem vos turbeis. Antes, santificai em vossos corações a Cristo como Senhor. Estais sempre preparados para responder com mansidão
e temor a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós, tendo uma boa consciência, para que naquilo em que falam mal de vós fiquem confundidos os que vituperam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque melhor é sofrerdes fazendo o bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazer o mal. Porque também Cristo morreu uma só vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, sendo na verdade morto na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais noutro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas, se salvaram através da água. Que também agora, por uma verdadeira figura, o batismo, vos salva, o qual não é o despojamento da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo, que está à destra de Deus, tendo subido ao céu, havendo-lhe se sujeitado os anjos e as autoridades e as potestades. Livro do profeta Jeremias, capítulo 35. A palavra que da parte do Senhor veio a Jeremias nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá. Vai à casa dos recabitas e fala com eles, introduzindo-os na casa do Senhor. Em uma das câmaras, ele lhes oferece vinho a beber. Então tomei a Jaazanias, filho de Jeremias, filho de Rabazinias, e a seus irmãos, e a todos os seus filhos, e a toda a casa dos recabitas. E os introduzi na casa do Senhor, na câmara dos filhos de Ramá, filhos de Gigdalias, homens de Deus, a qual estava junto à câmara dos príncipes, que ficava sobre a câmara de Maaseias, filho de Salum, guarda dos vestíbulos. E pus diante dos filhos da casa dos recabitas taças cheias de vinho e copos, e disse-lhes: bebei vinho. E eles, porém, disseram: não beberemos vinho, porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos ordenou, dizendo: nunca jamais beberei vinhos, nem vós, nem vossos filhos. Não edificareis casa, nem semeareis semente, nem plantareis vinha, nem a possuireis, mas habitareis em tendas todos os vossos dias, para que vivais muitos dias na terra em que andais peregrinando. Obedecemos, pois, a voz de Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, em tudo quanto nos ordenou de não bebermos vinho, em todos os nossos dias, nem nos dias, nem nossas mulheres, nem nossos filhos, nem nossas filhas, nem de edificarmos casas para nossa habitação, nem de possuirmos vinha, nem campo, nem semente. Mas habitamos em tendas, assim obedecemos
e fazemos o conforme tudo quanto nos ordenou Jonadab, nosso pai. Sucedeu, porém, que, quando subia Nabucodonosor, rei de Babilônia, contra esta terra, dissemos: vinde, vamos-nos a Jerusalém, por causa do exército dos caldeus e por causa do exército dos sírios, e assim habitamos em Jerusalém. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: vai e diz aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém: acaso não aceitareis instrução para ouvires as minhas palavras, diz o Senhor. As palavras de Jonadab, filho de Recabe, pelas quais ordenou a seus filhos que não bebessem vinho, foram guardadas, pois não o têm bebido até o dia de hoje, porque obedece o mandamento de seu pai. A mim, porém, que vós tenho falado a vós com insistência, vós não me ouvistes. Também vos tenho enviado insistentemente todos os meus servos, os profetas, dizendo: convertei-vos agora a cada um do seu mau caminho, e emendai as vossas ações, e não vades após outros deuses para vos servir, e assim habitareis na terra que vos dei, a vós e a vossos pais, mas não inclinaste o vosso ouvido, nem me obedecestes a mim. Os filhos de Jonadab, filho de Recabe, guardaram o mandamento de seu pai, que ele lhes ordenou, mas este povo não me obedeceu. Por isso, assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, o Deus de Israel: eis que trarei sobre Judá e sobre todos os moradores de Jerusalém todo o mal que pronunciei contra eles, pois lhe tenho falado e não ouviram, e clamei a eles e não responderam. E a casa dos recabitas, disse Jeremias: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, pois que obedecestes ao mandamento de Jonadab, vosso pai, guardando todos os seus mandamentos e fazendo conforme tudo quanto vos ordenou. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: nunca mais faltará varão a Jonadab, filho de Recabe, que assista diante de mim. Livro do profeta Jeremias, capítulo 36. Sucedeu, pois, no ano 4 de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, que da parte do Senhor veio esta palavra a Jeremias, dizendo: toma um rolo de um livro e escreve nele todas as palavras que te hei falado contra Israel, contra Judá e contra todas as nações, desde o dia em que eu te falei, desde os dias de Josias até o dia de hoje. Ouvirão talvez os da casa de Judá todo o mal que eu intento fazer-lhes, para que cada qual se converta do seu mau caminho, a fim de que eu perdoe a sua iniquidade e o seu pecado. Então Jeremias chamou a Baruque, filho de Nerias, e escreveu Baruque no rolo de um livro, enquanto Jeremias lhes ditava todas as palavras que o Senhor lhe havia falado.
E Jeremias deu ordem a Banique, dizendo: eu estou impedindo, não posso entrar na casa do Senhor. Entra, pois tu, e pelo rolo que escrevistes, enquanto eu ditava, lê as palavras do Senhor aos ouvidos do povo na casa do Senhor, no dia de jejum, e também as lerás aos ouvidos de todo o Judá, que vem das suas cidades. Pode ser que caia sua súplica diante do Senhor, e se converta cada um do seu mau caminho, pois grande é a ira e o furor que o Senhor tem manifestado contra este povo. E fez Baruque, filho de Nerias, conforme tudo quanto lhe havia ordenado Jeremias, o profeta, lendo no livro as palavras do Senhor na casa do Senhor. No 5º ano de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, no mês 9, todo o povo em Jerusalém, como também todo o povo que vinha das cidades de Judá a Jerusalém, apregoaram um jejum diante do Senhor. Leu, pois, Banique no livro as palavras de Jeremias na casa do Senhor, na câmara de Germarias, filho de Safã, o escriba, no átrio superior à entrada da porta nova da casa do Senhor, aos ouvidos de todo o povo. E, ouvindo Micaias, filhos de Germarias, filho de Safã, todas as palavras do Senhor naquele livro, desceu à casa do rei, à câmara do escriba, e eis que todos os príncipes estavam ali assentados. Elissamá, o escriba, e Delaías, filho de Semaías, Eunatã, filho de Acbor, e Gemarias, filho de Safã, e Zedequias, filho de Arnanias, e todos os outros príncipes. E Micaias anunciou-lhes todas as palavras que ouvira, quando Baruque leu o livro aos ouvidos do povo. Então todos os príncipes mandaram Jeudi, filho de Netanias, filho de Selemias, filhos de Cuxi, a Baruque, para dizer-lhe: o rolo que leste aos ouvidos do povo, toma-o na tua mão e vem. E Banique, filho de Nerias, tomou o rolo na sua mão e foi ter com eles. E disseram-lhe: assenta-te agora e lê aos nossos ouvidos. E Baruque o leu aos ouvidos deles. Ouvindo eles todas aquelas palavras, voltaram-se temerosos uns para os outros e disseram a Banique: sem dúvida alguma, temos que anunciar ao rei todas estas palavras. E disseram a Baruque: declara-nos agora como escreveste todas estas palavras. E ele as ditava. E disse-lhe Baruque: sim, da sua boca ele me ditava todas essas palavras, e eu com tinta as escrevia. Então disseram os príncipes a Banique: vai, esconde-te tu e Jeremias, e ninguém saiba onde estás. E foram ter com o rei ao átrio, mas depositaram o rolo na câmara de Elissamá, o escriba, e anunciaram aos ouvidos do rei todas aquelas palavras. Então enviou o rei a Jeúde para trazer o rolo, e Jeúde tomou da câmara de Elisama
o escriba, e o leu aos ouvidos do rei, e aos ouvidos de todos os príncipes que estavam em torno do rei. Ora, era o 9º mês, e o rei estava sentado na casa de inverno, e diante dele estava um braseiro aceso. E havendo Jeú lido 3 ou 4 colunas, o rei as cortava com o canivete do escrivão e as lançava no fogo que havia no braseiro, até que todo o rolo se consumiu no fogo. E não temeram, nem rasgaram os seus vestidos, nem o rei, nem nenhum dos seus servos, que ouviram todas aquelas palavras. E posto que Eunatã, Delaias e Gemarias tivessem insistido com o rei que não queimasse o rolo, contudo ele não lhes deu ouvido. Antes deu ordem ao rei a Jeremael, filho do rei, e ao Seraias, filho de Asriel, e a Selemias, filho de Abdiel, que prendessem a Baruque, o escrivão, e a Jeremias, o profeta, mas o Senhor os escondera. Depois que o rei queimara o rolo com as palavras que Banique escrevera da boca de Jeremias, veio Jeremias a palavra do Senhor dizendo: toma ainda outro rolo e escreve nele todas aquelas palavras que estavam no primeiro rolo, que Jeoaquim, rei de Judá, queimou. E Jeoaquim, rei de Judá, dirás: assim diz o Senhor, tu queimastes este rolo, dizendo porque escrevestes nele, anunciando certamente virá o rei da Babilônia, e destruirá esta terra, e fará cessar nela homens e animais. Portanto, assim diz o Senhor acerca de Jeoaquim, rei de Judá: não terás quem se assente sobre o trono de Davi, e serás lançado o seu cadáver ao calor de dia e à gema de noite. E castigá-lo-ei a ele, e a sua descendência, e os seus servos, por causa da sua iniquidade, e trarei sobre ele e sobre os moradores de Jerusalém, e sobre os homens de Judá, todo o mal que tenho pronunciado contra eles, e que não ouviram. Tomou, pois, Jeremias outro rolo e o deu a Baruque, filho de Nerias, o escrivão, o qual escreveu nele, enquanto Jeremias ditava, todas as palavras do livro que Jeoaquim, rei de Judá, tinha queimado no fogo. E ainda se lhes acrescentaram muitas palavras semelhantes. Livro de Salmos, capítulo 36. Louvai ao Senhor, louvai o nome do Senhor, louvai servos do Senhor. Vós que assistis na casa do Senhor, nos átrios da casa do nosso Deus. Louvai ao Senhor, porque o Senhor é bom. Cantai louvores ao seu nome, porque ele é bondoso. Porque o Senhor escolheu para si a Jacó, e a Israel para seu tesouro. Porque eu conheço que o Senhor é grande, e que o nosso Senhor está acima de todos os deuses. Tudo o que o Senhor deseja, Ele o faz, no céu e na terra, nos mares, em todos os abismos. Faz subir os vapores das extremidades da terra, faz os relâmpagos para a chuva, tira os ventos dos seus tesouros. Foi ele quem feriu os primogênitos do Egito, desde os homens até os animais.
que operou sinais e prodígios no meio de ti, ó Egito, contra Faraó e contra os seus servos, que feriu muitas nações e matou reis poderosos. A Sion, rei dos amorreus, e a Og, rei de Bassã, e a todos os reinos de Canaã. E deu a terra deles em herança a Israel, seu povo. O teu nome é, ó Senhor, subsiste para sempre, e a tua memória, ó Senhor, por todas as gerações. Pois o Senhor julgará o seu povo e se compadecerá dos seus servos. Os ídolos das nações são prata e ouro, obras das mãos dos homens. Têm boca, mas não falam. Têm olhos, mas não veem. Têm ouvidos, mas não ouvem, nem há sopro algum na sua boca. Semelhantemente a eles se tornarão os que os fazem e todos os que nele confiam. Ó casa de Israel, bendizei ao Senhor. Ó casa de Arão, bendizei ao Senhor. Ó casa de Levi, bendizei ao Senhor. Vós os que temeis ao Senhor, bendizei ao Senhor. Desde Sião, seja bendito, ó Senhor, que habita em Jerusalém. Louvai ao Senhor. Livro de Salmos, capítulo 136. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Dai graças ao Deus dos deuses, porque a sua benignidade dura para sempre. Dai graças ao Senhor dos senhores, porque a sua benignidade dura para sempre. Ao único que faz grandes maravilhas, porque a sua benignidade dura para sempre. Aquele que com o entendimento fez os céus, porque a sua benignidade dura para sempre. Aquele que estendeu a terra sobre as águas, porque a sua benignidade dura para sempre. Aquele que fez os grandes luminares, porque a sua benignidade dura para sempre. O sol para governar de dia, porque a sua benignidade dura para sempre. A lua e as estrelas para presidirem a noite, porque a sua benignidade dura para sempre. Aquele que feriu o Egito nos seus primogênitos, porque a sua benignidade dura para sempre. Aquele que tirou a Israel do meio deles, porque a sua benignidade dura para sempre. Com mão forte, com braço estendido, porque a sua benignidade dura para sempre. Aquele que dividiu o mar vermelho em duas partes, porque a sua benignidade dura para sempre. E fez passar a Israel pelo meio dele, porque a sua benignidade dura para sempre. Mas derrubou a Faraó com seu exército ao mar vermelho, porque a sua benignidade dura para sempre. Aquele que guiou o seu povo pelo deserto, porque a sua benignidade dura para sempre. Aquele que feriu os grandes reis, porque a sua benignidade dura para sempre. E deu morte a reis famosos, porque a sua benignidade dura para sempre. A Sion, rei dos amorreus, porque a sua benignidade dura para sempre. A Og, rei de Bassã, porque a sua benignidade dura para sempre. E deu a terra deles em herança, porque a sua benignidade dura para sempre. Sim, em herança a Israel, seu servo, porque a sua benignidade dura para sempre. Que se lembrou de nós em nossa humilhação, porque a sua benignidade dura para sempre. E nos libertou dos nossos inimigos, porque a sua benignidade dura para sempre. Que dá alimento a toda a carne, porque a sua benignidade dura para sempre. Dai graças a Deus dos céus,
porque a sua benignidade dura para sempre. Glória a Deus, aleluia, glorificado é o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Colocamos mais aqui hoje o Salmo 135, para que viéssemos também a ler o Salmo 136. Amém? Uma leitura a mais, já feita à vontade de nosso Deus, que é de toda honra e toda glória. Assim, quero te agradecer a você que veio até nesse momento, porque é muito bom ler a palavra de Deus, ler a leitura bíblica. Hoje é um domingo, dia 20 de novembro de 2022, né? Domingo. Glória a Deus. Glorificado seja o nome de nosso Deus, de toda honra e toda glória. Vamos orar. Amado Deus eterno Pai, Senhor misericordioso, muito obrigado por esse dia que Tu nos concedeste, pela saúde, pelo alimento, pelas nossas vidas, meu Pai. Por mais, Senhor, uma leitura bíblica, meu Pai, aqui, Pai querido. Muito obrigado pelas pessoas, Pai amado, que, Senhor, compartilharam conosco, leram uma palavra, meu Pai. Espírito Santo de Deus, nos ajuda, Senhor, a entender, Pai, todos os seus desígnios, Pai querido, aquilo, Pai, que Tu queres, Senhor, falar com cada um de nós, Pai. Te pedimos pelas nossas vidas, te pedimos, Pai querido, que Tu visitas os hospitais, as pessoas que estão enfermas, doentes. Deus, qualquer tipo de enfermidade, Pai, Tu és Deus, Tu pode todas as coisas. Toma nossas vidas em Tuas mãos, toma a Tua igreja, cada irmão, cada irmã. Senhor, nos ajuda, Pai, a continuar, Senhor, a nossa caminhada, Pai, para levar o Teu Evangelho a todas as pessoas, Pai. Em nome de Jesus nós te oramos, te agradecemos, amém e amém. Glória a Deus, glorificado seja o nome do Senhor. Quero te pedir que você se inscreva no nosso canal, ative as notificações, deixe o seu joinha, né? E nos ajude a divulgar a palavra de Deus. Quanto mais você dá o seu joinha, quanto mais você se inscreve, quanto mais pessoas compartilham, nós verdadeiramente alcançamos mais vidas. Aqui é a pura palavra de Deus, né? É o Espírito Santo que vai discernir aquilo, vai trazer na sua mente aqui verdadeiramente, que você sentir no seu coração o que Deus está falando. É Deus falando através da sua palavra, mesmo que essas palavras tenham vindo de muitos e muitos anos atrás, mas ela tem um significado muito grande, porque está vindo da palavra de Deus, né? Da boca de Deus, né? Para aquele povo que estava ali, né? Para os seus reis, para os seus príncipes, para aqueles que verdadeiramente Deus falava e tinha o poder para mudar a situação, mas muitos não quiseram ouvir. Mas você que está nos assistindo pode entender, pode pegar esta palavra e senti-la no seu coração e veja como é que está a sua vida. Realmente tem alguma coisa que bate, alguma coisa, uma diferenciação, uma coisa. Então, tem que deixar o Espírito Santo de Deus trabalhar no seu coração, trabalhar na sua vida. Há necessidade disso. Precisamos cada vez mais do nosso trabalho. Com certeza iremos alcançar outros níveis, né? Outros níveis de leitura, outros níveis de ensino, porque precisamos cada vez mais. Não, o nosso ministério é um ministério de missões. Precisamos cada vez mais levar a palavra de Deus a todos os cantos. Amém? Tudo bem, meu querido, minha querida? Também, se você quiser deixar um pedido de oração, intercessão, pode deixar nos comentários aí, né? E sabe, um dia você vai assistir esse canal, aí, poxa, não importa, nós sempre teremos, né, uma oportunidade para nós verdadeiramente pedir ao nosso Deus. Existem muitas igrejas, existem muitos homens e mulheres que verdadeiramente dobram o joelho e intercede pelas vidas. Isso é muito importante, né? É muito importante. Nós também estamos fazendo muitos vídeos curtos, com mensagens rápidas, para que você possa entender essas mensagens rápidas, ilustrativas da palavra de Deus, que verdadeiramente também toca muito em nossos corações. Amém? Muito obrigado, fiquem na paz, que Deus o abençoe poderosamente neste dia. Amém? Glória a Deus, glorificado seja o nome de nosso Deus, que tem digno toda honra, toda glória. Amém. Glória a Deus. Porque precisamos cada vez mais, né, que a palavra de Deus ela seja lançada.